Estamos de volta para mais um vídeo de abertura falando sobre a defesa siciliana. Hoje a gente vai ver uma variante que é talvez uma das mais importantes, das mais conhecidas, mais jogadas, mais tudo, e também a que você mais talvez precise conhecer a linha e as ideias, que é a siciliana Sveshnikov. Aqui a gente já vai partir para os lances, né? Estamos com as peças pretas porque a Sveshnikov é uma escolha das pretas, né? Então a gente vai ver da perspectiva do preto aqui. A gente entra na siciliana depois de E4, C5. O branco vai ter que jogar a linha da siciliana aberta aqui com o cavalo para F3. A gente joga cavalo para C6, que é uma das maneiras mais comuns de continuar. Logo depois só perde para D6 em termos de frequência. E agora quando o branco jogar D4, a gente toma em D4, o cavalo toma D4. E aqui tem algumas opções, né? Dá pra jogar E6, por exemplo. Dá pra jogar cavalo para F6, que é a linha mais popular. Dá pra jogar A6. Tentando jogar num estilo tipo da Nardov, dá pra jogar G6 aqui também. Mas o lance que a gente vai ver é o lance mais comum nessa posição, que é cavalo para F6, atacando o peão de E4. E depois que as brancas defenderem com o cavalo para C3... Agora a gente vai jogar E5 nessa posição. Esse é o lance que marca a Sveshnikov. Também dava para ter jogado E5 mais cedo aqui, sem introduzir esse cavalo F6 e cavalo C3. Se você jogar E5 agora, essa aqui é a Kalashnikov, que é outra variante, a gente vai ver num outro vídeo. Quando as pretas decidem introduzir esse cavalo F6, cavalo C3 e só então jogam E5, é a Sveshnikov. Tem essa diferença. Agora... para começar, se o branco tomar em C6, é um lance, assim, bem fraco. A gente vai tomar de volta com o peão de B, segurando o centro, segurando D5, segurando B5 e já temos uma posição perfeitamente jogável, talvez até melhor, já da abertura. Então, tomar em C6 e trocar aqui não é uma opção muito séria. O branco vai querer mover o cavalo para algum lugar. O único lance que realmente faz sentido aqui é cavalo para B5, né? Se ele mover para outro lugar, tipo para B3, por exemplo, aí ele não está criando os problemas que ele criaria naquela linha principal. A gente tem um desenvolvimento mais livre. Nessa posição, por exemplo, já dá para jogar bispo para B4, que é o lance mais ativo, desenvolvendo e criando a ameaça de cavalo toma E4. E quando ele defender com bispo D3, cobrindo o peão, a gente joga D5. E esse é um lance muito bom, atacando o peão aqui mais uma vez, né? Se ele tomar em D5, cavalo toma D5, com pressão no cavalo. Se ele seguir com bispo D2, tem cavalo toma C3, B toma C3. Aqui ele pode tomar com o bispo, mas aí encoraja mais trocas ainda, né? Então ele vai querer tomar com o peão, negando essa troca. A gente volta o bispo para D6 e depois de roque a gente faz o roque. E assim, o material tá igual nessa posição e o branco tá jogando com esse defeito estrutural muito chato, né? Por isso essas linhas com o cavalo para B3 ou outras linhas onde você move o cavalo para outro lugar não são muito boas pelo mesmo motivo. Aqui bispo para B4, ameaçando isso e depois tentando seguir com D5, vai ser muito bom para as pretas. Então vamos ver o lance mais competitivo mesmo, o único lance sério aqui, que é mover o cavalo para E5. A gente vai ter um probleminha aqui para lidar, né? Com esse cavalo B5, ele está ameaçando jogar cavalo para D6 nessa posição. E aí quando a gente tomar com o bispo, ele vai tomar de volta com a dama. E essa dama vai ficar aqui na frente do peão de D, atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, para defender contra essa ameaça, a gente vai jogar D6 nessa posição. E agora a dama está defendendo o quadrado, quer dizer que ele não tem mais ameaças. E aqui o branco escolhe a variante. Ele pode jogar cavalo para D5 ou ele pode jogar bispo para G5. Cavalo D5 direto é uma linha meio alternativa. Bispo G5 primeiro é a linha principal. Mas se o branco decidir jogar cavalo D5 direto aqui, o que você vai fazer é tomar em D5 e depois de E toma D5 jogar cavalo de volta para B8. Só é importante lembrar disso, porque depois você vai manobrar esse cavalo para D7 e para F6, onde ele vai ficar pressionando esse peão. A linha aqui segue bispo para C4, bispo E7, bispo E2, roque, roque A6 atacando o cavalo. Cavalo volta para C3 e aqui o branco tem umas ideias de F4 para abrir a posição. A gente vai ver temas como esse em várias linhas, mas a gente segue com F5, já controlando alguns quadrados. Agora F4 dá para jogar bispo F6, defendendo E5 e seguir com o cavalo para D7, como eu falei, e aqui você tem uma ótima posição também. Esse lance cavalo para D5 imediato, permitindo você tomar, não é muito no espírito assim da Sveshnikov, porque
Em muitas posições, o branco vai tentar explorar o fato desse quadrado aqui de D5 tá fraco, e aí ocupar esse quadrado com uma peça, tentar manter um cavalo aí. Quando você joga direto assim e permite ao branco, perdão, permite as pretas capturarem, quando vem um peão e ocupa esse quadrado, aí você já não tem mais um posto, né? Agora o peão vai ficar aqui e você já não tem mais como colocar uma peça. Por isso, bispo para G5 é um lance mais popular aqui. A gente está tentando jogar cavalo D5 numa posição onde as pretas não possam tomar esse cavalo tão facilmente. Mas agora a gente vai seguir com A6, atacando esse cavalo. Ele só tem um lugar para voltar, que é cavalo para A3. E agora somos nós quem escolhemos a continuação. A linha mais comum aqui segue B5, tentando ameaçar B4 para enforcar os cavalos, e também abrindo o quadrado de B7 para desenvolver o bispo. Outra opção que você tem é jogar bispo para E6 nessa posição, só desenvolvendo uma peça mesmo de modo um pouquinho diferente. E nessas linhas, quando a gente joga B5 aqui, o branco vai mover o cavalo para D5, né? Evitando a ameaça e salvando a peça. Quando a gente joga bispo E6 primeiro, ele já tem um pouco mais de flexibilidade para ajeitar esses cavalos. Agora ele vai jogar cavalo para C4, e a ideia dele é manobrar de C4 para E3 e para D5. E aí vão ficar os dois cavalos cobrindo. Se você capturar, ele vai capturar de volta com um novo cavalo substituindo, né? E mantendo a presença de uma peça forte em D5. Agora, torre para C8 é um lance. E a gente está tentando ameaçar cavalo para D4, em cujo caso o cavalo de C4 vai estar atacado pela torre, né? Por isso ele joga bispo toma F6 nessa posição. Agora a gente tem duas maneiras de recapturar. Se você recapturar com a dama, convidando esse cavalo para D5 aqui, é aquela mesma resposta porque o cavalo de C4 está no ar nessa posição. A gente pode seguir com dama para D8 e temos uma posição melhor. Então, cavalo para D5 aqui não é muito frequente. O lance mais comum é cavalo para B6, atacando a torre. E agora a linha segue torre para B8, salvando a peça. Cavalo C para D5, agora sim atacando a dama. A dama volta para D8 também nessa linha. Essa é uma maneira melhor de fazer isso. E depois de C3, que é o lance das brancas controlando o quadrado de D4 e de B4 contra esses saltos de cavalo, a gente segue com bispo E7, desenvolvendo, bispo C4, roque, roque e bispo para G5, tentando jogar rei para H8 seguido de F5, que é a nossa quebra principal nesse tipo de posição. É assim que a gente vai conseguir atividade. Então, essa é a posição que você vai jogar se depois de bispo toma F6 você decidir recapturar com a dama. Também dá para recapturar com o peão, que é um estilo de jogo um pouco mais dinâmico. Você está infligindo peões dobrados em si mesmo, mas vai tentar compensar isso com atividade mais tarde. Agora a linha segue cavalo para E3. Mais uma vez, o branco está tentando dobrar no quadrado de D5 e posicionar um cavalo aqui. A gente segue com bispo para H6, atacando o cavalo. E depois de cavalo C para D5, a gente toma esse aqui, atrasando um pouco esses planos. Agora o cavalo vai ter que voltar. A gente segue com dama para B6, batendo em B2. Bispo para D3, tá sacrificando o peão de B2, mas esse é um peão meio envenenado, porque vai vir torre para B1 e você vai devolver no mínimo o peão de B7, né? Então a linha principal continua dama para B4 primeiro. E aí só se ele bloquear com a dama, a gente toma. Porque agora torre para B1 não é mais uma ameaça, você tem um tempo a mais. Agora ele vai fazer o roque. Agora sim está ameaçando torre para B1. A gente vai mover a dama preventivamente com dama D4. E torre A para B1 batendo em B7. A gente joga torre para C7 defendendo. E você tem uma posição legal aqui também. Só que provavelmente você não vai estar fazendo o roque curto em nenhum tipo de posição tão cedo, né? Porque esse rei está muito exposto. Eu estaria muito exposto se você fizesse o roque. Mas não precisa fazer o roque também. Você pode deixar o rei por aqui e jogar a torre para G8 e tentar jogar uma coisa mais ativa assim. Então você tem essas duas opções. Se você tomar com o peão aqui, você chega nessa posição, que é interessante. Se você tomar com a dama, você chega nessa posição. Talvez seja um pouco mais assim chatinho de jogar com esses cavalos tão fundos na sua posição. Mas se você não gosta de nenhuma dessas duas posições, você pode decidir não jogar bispo para E6 aqui e simplesmente jogar a linha principal. Depois que a gente atacar o cavalo e ele voltar, jogar B5, ameaçando o B4, que ia enforcar essas duas peças. E agora só tem dois lances pertinentes aqui pro branco, né? A gente está com uma ameaça bastante forte. Ele vai ou salvar um dos cavalos para não ser enforcado, ou ele vai tomar em F6. O lance mais comum de todos é cavalo para D5,
porque o seu cavalo está cravado, como eu falei, faz total sentido. Mas se ele tomar em F6 primeiro, você não tem B4, porque é um tempo na sua dama. Agora a gente vai tomar com o peão de G nessa linha. E depois de cavalo para D5, lidando com a ameaça de B4 que estava vindo, a gente joga F5. Já se livrando dos peões dobrados e quebrando no centro, atacando esse ponto aqui. Agora depois de bispo para D3, bispo para E6, atacando o cavalo. A gente pode, os brancos fazem o roque, a gente segue com bispo toma D5 e toma D5, cavalo para E7, atacando o peão. E agora cavalo toma B5 é um lance que o branco tem nas suas opções aqui. Se você tomar, aí vem bispo toma e você vai ter que devolver a peça bloqueando aqui, né? Então isso não é bom. A gente não quer tomar esse cavalo, a gente vai jogar bispo para G7 nessa posição, ameaçando E4, que é a nossa ideia. E depois de ele voltar o cavalo para C3 salvando a peça, agora sim a gente joga E4, o bispo move para C4, cavalo para G6, manobrando. E depois de dama para H5, a gente pode finalmente tomar aqui, bispo toma C3, B toma C3, dama para F6, atacando o peão, que ele não tem boa maneira de defender. O melhor lance aqui é dama para H6 e a gente toma em C3, recupera o peão que a gente tinha perdido, né? Agora tá material completamente igual. E essa também é uma posição que você pode jogar nessas linhas com bispo toma F6 nessa posição. Mas a linha principal é jogar cavalo para D5. Aí você resolve a ameaça de B4 que estava vindo enforcando seus cavalos e ao mesmo tempo pressiona um pouquinho esse ponto de F6. Aqui a gente vai seguir com bispo para E7, defendendo o cavalo de F6. E o lance que o branco costuma jogar é bispo toma F6. A gente segue com bispo toma F6 e a ideia dele é manter esse cavalo aqui. E aí tem dois lances que existem nessa posição, C3 e C4. Ambos lances são movendo o peão de C, porque o branco vai tentar manobrar esse cavalo aqui para C2 e aí para E3, onde ele vai dar suporte para esse cara aqui em D5. E aí ativa a peça novamente. Esse cavalo em A3 está bem fora do jogo, né? Então o branco precisa de um plano meio rápido para trazer a peça de volta. C3 é a linha principal, porque meio que faz duas coisas ao mesmo tempo. Além de liberar o quadrado de C2 para manobrar o cavalo, como eu disse, você também controla D4 e B4. E B4 nem tanto, mas especialmente D4, esse quadrado aqui, vai ser um grande ponto fraco na posição das brancas em muitas situações, porque as pretas em certos contextos conseguem contra-jogo bastante chato pulando o cavalo para D4. Esse lance C3 é bastante pertinente nesse sentido. Você já defende D4. Mas se você quiser jogar C4, também existe nessa posição. As pretas não devem tomar, te ajudando a manobrar a peça de volta para o jogo, ou até te permite tomar com o bispo, acho que é até melhor. Então a gente deve jogar B4 aqui, atacando o cavalo. O cavalo pula para C2, tá atacando o peão de B4, então a gente joga A5 defendendo. Agora vai vir G3, e como esse peão em C4 que não está indo a lugar nenhum tão cedo, esse bispo vai ficar meio bloqueado se ele desenvolver para essa diagonal. Por isso as brancas implementam esse plano de G3 e bispo para G2. Agora dá para fazer o roque, bispo G2, bispo G5 é um bom lance nessas posições, porque evitam cenários onde o branco toma aqui, depois de você tomar de volta ele joga cavalo E3 e pula com o outro cavalo para D5. E além disso você cobre essa diagonal aqui, que é bastante útil. Agora o branco vai fazer o roque, cavalo para E7, desafiando o cavalo de D5, cavalo C para E3, cobrindo, né, dando mais suporte para a peça. Agora a gente toma, por isso que eu falei que esse lance bispo para G5 é interessante aqui. Além disso você cobre E3. Então nessa linha com o cavalo de C para E3 a gente toma. Agora é melhor ele voltar o cavalo para não ficar com essa deficiência se tomar com o peão, né? Então ele vai tomar de volta com o cavalo aqui. Agora a gente segue com o bispo para E6 e temos aquela ideia do cavalo voltar para C6 e pular para D4. Esse é o ponto negativo nessas linhas onde você não jogou C3, né? Como eu falei, D4 agora é um posto muito bom. Dá para jogar dama para D3 aqui, tentando seguir com torre para D1 e pressionar esse ponto fraco, mas depois de cavalo C6, torre D1, cavalo D4 vai cobrir, né? Pelo menos por hora vai cobrir o ponto fraco em D6. Agora tem F4 e depois de dama para B6, ameaçando B3, você tem uma posição igual aqui. Então essa é a linha quando o branco decide jogar depois de bispo toma F6, C4. Agora se ele jogar C3, que é um lance mais frequente, você vai fazer o roque. Agora tem cavalo para C2, manobrando aqui como eu disse, bispo para G5, mais uma vez
Se livrando desses cenários, como eu disse antes, quando o branco toma, você toma de dama, vem cavalo E3 e cavalo D5, e ao mesmo tempo cobrindo E3, que é aquele quadrado importante, né? Como na linha anterior. Agora vai vir A4, atacando essa cadeia de peões que você criou aqui, tentando criar algumas fraquezas e ativar esse bispo ao longo dessa diagonal. A gente vai seguir com B toma 4. Se você deixar ele tomar aqui, mesmo que você defenda de alguma forma, o bispo vai ativar e vai ser uma peça muito boa. Então é melhor você tomar, manter esse peão aqui defendendo esse quadrado, pelo menos por hora. E depois de torre toma 4, a gente vai jogar A5, colocando o peão num lugar onde ele tem mais defensores. E aí vai ser mais difícil de ser capturado. Isso permite bispo para C4, desenvolvendo. Agora torre para B8, batendo em B2. As brancas jogam B3 para defender o peão. A gente vai jogar rei para H8, é uma ideia igual naquela outra linha que eu mostrei, onde a gente tira o rei dessa diagonal perigosa para depois jogar F5 e aí quebrar. Nessas posições, a nossa principal ruptura na posição é essa com F5, é assim que a gente consegue mais espaço e mais jogo. Aqui, agora finalmente o branco pode seguir com o plano dele, de cavalo C para E3, e além de dar suporte para o cavalo de D5 nessa posição, ele está atrasando o nosso objetivo, né? Porque agora o cavalo defende F5. Então a gente vai jogar G6 nessa posição e mais uma vez preparar F5. Agora não tem mais como atrasar esse plano e o branco pode jogar por dois tipos de posições aqui. Ele pode fazer o roque, que é bem natural, mas tem um lance melhor nessa posição, que é H4. Esse é um sacrifício de peão que é bem criativo, tentando formular algum ataque ao longo da coluna H nesse nosso rei. Como a gente vai ver, se o branco jogar roque aqui, também é bem viável. A gente vai seguir com F5 e agora dama para D3, tentando jogar a torre para D1 e bater nesse peão. Nesse tipo de plano com roque, o principal objetivo do branco vai ser pressionar esse peão atrasado aqui. Nesses outros planos com H4 nessa posição, o principal objetivo do branco vai ser atacar na ala do rei, especialmente ao longo da coluna H. Então, por isso tem essas diferenças, você decide o que você quer jogar. Como eu falei, se você fizer o roque, vem F5, dama D3, bispo para E6, atacando o cavalo e desenvolvendo a peça também, torre para D1 agora. A gente segue com dama para D7, a linha aqui continua F3, dando suporte para o peão de E4, agora F4 atacando o cavalo, cavalo para C2 e bispo para D8. A ideia desse lance é liberar o quadrado de G5, para a gente jogar G5, G4 e basicamente jogar um plano extremamente parecido com aquelas posições da Índia do rei, né? Essa estrutura de peões aqui já é muito parecida com aquelas da Índia do rei, onde os planos principais para as pretas vão ser tentar atacar na ala do rei com lance tipo G5, H5, G4, torre para G8, dama para G7 e tentar bater nesse rei aqui, né? Então aqui o branco joga torre A para A1, melhorando essa peça, trazendo ela de volta para a defesa, e depois de G5 ele pode jogar H3 defendendo e a gente segue beligerantemente com o nosso plano, H5 para jogar G4 e tentar abrir a posição e criar problemas aqui. Então esse é o tipo de posição que pode acontecer nessa linha quando o branco faz o roque. Mas como eu disse, talvez um lance melhor ainda, talvez não, definitivamente um lance melhor ainda, é jogar H4 nessa posição. Se de brancas você conseguir lembrar disso aqui, você vai ter um jogo bem agressivo. Agora a gente vai tomar esse peão e o branco vai jogar G3, a gente vai voltar o bispo para G5 e agora ele vai jogar F4 e vai começar a abrir linhas para atacar o nosso rei. Então, tudo bem, a gente vai tomar em F4 aqui e depois de G tomar F4, vamos jogar bispo para H4 de volta, né? Forçando o rei a mover. Se ele jogar rei para D2, que é um lance nessa posição aqui, o ataque fica um pouquinho mais atrasado, porque em muitas posições o branco vai tentar jogar torre para A2 e aí passar a torre de uma extremidade à outra do tabuleiro e atacar ao longo da coluna H. Por isso, talvez um lance de rei mais consistente com esses planos seja rei para F1, porque aí você deixa a segunda linha aberta para essa manobra, torre para A2 e torre para H2. Então aqui a gente vai seguir com F5 e depois de torre para A2, como eu disse, está tentando manobrar para H5, a gente vai tomar em E4. E aqui o nosso trunfo é o seguinte, depois de torre A para H2, a gente tem G5, dando suporte, porque a coluna F foi aberta. Por isso jogar esse F5 aqui é um lance tão importante, abrindo a coluna. Então nessa linha, depois que a torre vem para H2, a gente joga G5, defendendo o bispo, o peão está cravado. O branco pode tentar dama para H5 aqui,
Agora, eu vou deixar na descrição do vídeo uma partida que continuou dessa posição, se você quiser ver mais profundamente. Mas a gente vai seguir vendo a linha aqui também. Tem dois lances aqui, né? Tem bispo para... mais de dois, na verdade, mas alguns dos mais comuns são bispo para E6 e cavalo para E5 nessa posição, tirando vantagem do fato de que o peão ainda está cravado. E aqui, meus amigos e amigas, a gente está no 25º movimento, tá? Só para você não se perder, a gente já saiu da abertura há muito tempo. E essa linha ainda é teórica. Então é disso que eu estou falando quando eu digo que a Sveshnikov é uma das variantes mais teóricas, mais ricas da siciliana. A linha aqui não acaba, a gente vai passar do 30º movimento e ainda vai ter partidas de tão teórica que é essa linha. Essas posições aqui tendem a favorecer o branco, em se tratando de resultados. O branco ganha mais vezes. Assim, o branco ganha a maioria, algumas são empates, e eu nem sei se as pretas já ganharam alguma. Tem algumas vitórias das pretas, mas é bem pouco quando comparado. Mas isso é meio que o que acontece quando você entra numa linha tão absurdamente teórica, né? A gente está no 25º movimento e a gente ainda está jogando teoria. As pretas estão meio que apertadas aqui. Mas vamos continuar vendo a linha, só por curiosidade. Como eu disse, cavalo para E5 é um lance aqui, batendo no bispo e tentando criar contra-jogo através da coluna B, né? Um dos lances que as brancas têm é rei para E2 nessa posição e ele está saindo da coluna F para poder tomar aqui e aí continuar com o ataque. Então agora a gente vai tomar em C4, ele vai focar no objetivo dele, que é tomar em G5 e atacar esse bispo. A gente vai tomar em B3 nessa posição, a linha fica um pouco maluca, então segue comigo. Torre toma H4, recuperando o material e atacando, né, ameaçando mate em H7. A gente começa com torre para B2 e aqui é o seguinte, ele vai mover o rei, né? A gente joga torre para B1, ele vai bloquear com o cavalo, de novo tá ameaçando mate em H7. Agora finalmente a gente joga bispo para F5 defendendo, G6 atacando mais uma vez, torre para B7 de volta defendendo, né? E aqui, né, se você tomar, obviamente ele vai tomar, o peão tá cravado, então a gente tem que defender o quadrado de H7 de um jeito diferente, a gente volta a torre. E esse é o 31º movimento e eu acho que aqui já tá bom, né? A teoria não acaba aqui, para você ter ideia, mas já tá para além do que esse vídeo tenta ilustrar, né? Eu te mostrei algumas linhas mais no início que são mais relevantes. Essa linha tão longa assim é mais pela curiosidade e para te mostrar quão teóricas são essas linhas na Sveshnikov. Mas por mais que as pretas estejam bem apertadas aqui, está sofrendo um ataque bastante forte. Como eu disse, nas partidas de mestres, os resultados favorecem as brancas nessa posição. Isso não quer dizer que a Sveshnikov é ruim, né? Pelo contrário, é uma linha muito, muito consistente para jogar de pretas, mas no nível tão alto assim, esse tipo de coisa vai acontecer, né? No nosso contexto de partidas mais intermediárias, avançadas, a Sveshnikov é uma ótima abertura para se jogar. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender um pouquinho sobre ela e a introduzir ela no seu repertório. Então, eu vou ficar por aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos da série da Defesa Siciliana. Ainda tem muita variante para a gente cobrir. Eu te vejo lá e até o próximo vídeo.